Olá, olá! Com vocês, mais um Sucesso Cash. Eu estou aqui com o Lucas Oliveira e a Carol Reis. É um prazer conhecer vocês. A empresa de vocês somos italianos. Eu acho que a gente vai ter muita discussão legal aqui, muita informação. Vamos começar apresentando. Fala um pouquinho de você, Carol. Eu sei que você mora no Brasil, mora em Campinas, né? E o Lucas não, né? O Lucas mora fora. Vamos falar um pouquinho sobre vocês para a galera conhecer um pouquinho mais? Olá, Aline, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui apresentando a nossa empresa. Eu sou a Caroline, pode me chamar de Carol. Sou a Carol, moro em Campinas, cuido da nossa parte de operação aqui no Brasil, onde nós temos o escritório da Somos Italianos e do grupo Somos Italianos. E é isso. E você, Lucas? Muito legal. Também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu Prazer é estive nosso. aqui na semana passada contando um pouco também sobre a minha história, sobre os projetos que a gente tem. E é um prazer imenso falar sobre a Somos Italianos, que é o meu filho. E a Somos Italianos, ela é uma empresa familiar, né? Eu fiquei sabendo. Sim, É mais ou menos. exato. Ou trabalho, por trabalhar juntos, serem irmãos. Sim, exato. É que a gente trabalha junto, eu nem digo que é uma empresa familiar, né? A gente tem um grupo de pessoas envolvido em toda a operação, né? Começou comigo lá atrás, a gente já fala sobre isso, mas sim, é familiar e Não não. deixa de ser. Exato, não deixa de ser E como familiar. que lançou? Como que foi há 8 anos atrás? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Bom, eu sou ítalo-brasileiro, então eu como 30 milhões de brasileiros que vivem no Brasil, que têm descendência italiana, tinha o sonho de morar fora. Então fui buscar a oportunidade para mim poder morar fora, né? Tinha esse sonho também de buscar uma qualidade de vida melhor, buscar segurança, buscar conforto e proporcionar isso não só para mim, mas para minha família, Sim. para os meus filhos e logo em seguida ramificar isso também para os meus irmãos, para os meus pais, que isso sempre foi importante para mim. E comecei a minha trajetória buscando todos os documentos, né? A gente falar um pouco sobre cidadania italiana. Muitas pessoas sonham em ter a cidadania Muito. italiana e, na verdade, viver fora, né? É um sonho. E quando você pensa em viver fora, e sempre tem aquela questão, como que é ficar ilegal lá fora, Difícil. né? Passar o sufoco de estar É. ilegal. Então, isso para mim era inaceitável. Eu Você respeito, queria ir tá? tranquilo. Eu respeito, admiro demais quem tem essa coragem de ir pra Sim. lá e fazer isso. E tem muita gente que consegue fazer isso. Pra mim, não era uma opção. Uhum. Eu não queria fazer dessa forma. Então, eu fui atrás do meu sonho, do meu passaporte rosso. E isso, comecei como todo mundo. Não é só falar, eu quero, minha avó era É. italiana e eu vou fazer. Então, existe toda uma parte de documentação, Uma papelada, burocracia, né? Por trás. burocracia, encontrar documento, porque você tem que procurar documentos antigos. E esse era o meu objetivo. Falei, vamos começar a fazer isso. E dentro do ramo, vamos dizer assim, da cidadania italiana, existem várias empresas que trabalham nesse ramo, várias pessoas que trabalham nesse ramo. Eu não tinha conhecimento, mas antes de contratar alguém, eu tentei fazer. Eu fui por conta própria, né? Então, fui visitar os familiares. No meu caso específico, no nosso caso específico, são os meus bisavós, que eram italianos. Então, os dois vieram da Itália, um do Vêneto, o outro de Alessandria. Então, a minha bisavó veio de Alessandria, meu bisavô veio do Vêneto. E toda a parte de lei de cidadania italiana, eu sempre fiquei com medo, né? Falei, poxa, é minha avó, tem uma mulher no meio do caminho, então tem toda uma questão a respeito da cidadania italiana. Sim. Isso é legal, porque eu fui a fundo. Eu fui buscar cada documento, fui falar com os familiares. E tem uma história que é bem legal. Eu chamei a família inteira para poder participar na época. Eu Que falei com, a, legal. falei com a minha irmã, chamei o meu irmão, chamei primos, todo mundo, e todo mundo falou não. Todo mundo falou que loucura. Não, não quero, não, não preciso, não, não é legal. O meu irmão foi o único que falou, vamos, vou fazer com você. E vai um investimento para isso. Você vai ali, você vai buscar cada documento, e não é só cada documento, né? O tempo que você gasta. Na época que eu fiz,
não tinha uma. Claro que tinha tecnologia, mas os cartórios não enviavam essas coisas por correio, nada disso. Eu tinha que ir pessoalmente nos cartórios, buscar documento e tudo. E a dificuldade maior, encontrar a certidão do meu Nossa. italiano. Esse era o ponto principal. Eu sabia que ele tinha vindo da Itália. Então, nas certidões fala, ó, o Celeste Redi, que é o nosso sobrenome italiano, ele veio da Itália. E, cara, a Itália é um país. Como que eu vou saber de qual região que ele veio, qual estado que ele veio, qual cidade que ele veio? E isso pega. E aí você tem que procurar papel, você tem que procurar documento, conversar com pessoas e para poder me dar uma chance, uma possibilidade ou um caminho para mim poder seguir. E Você fez acab- tudo sozinho? então tentei, aí eu não consegui. Aí eu fui contratei uma empresa para poder fazer essa busca desse documento para mim. Então fui em São Paulo, numa empresa, contratei eles para poder fazer. E aí esse cara começou. Demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem falar nada para mim. Nossa, não dá. Aí, em 6 meses, mais ou menos depois, eu fui lá no escritório de novo, porque ele não me respondia mais nada. E era assim, era um investimento alto que era feito. Ele, na época, tinha cobrado R$ 4.000. Na época, 8 anos atrás. Isso, para poder encontrar esse documento. Eu adiantei para ele esse valor Putz. e nada. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, é o seguinte, a gente fica meio sem jeito de falar, mas os seus verdadeiros avós morreram no navio e você não tem direito de cidadania italiana, porque não tem como encontrar ramificação. E aí? E aí, é assim, você pega o seu sonho e puf, Nossa. já era. E aí bate um desespero. Porque eu falei, meu Deus, eu não acredito. Agradeci muito ele na época por a informação que ele tinha me passado e tudo. Vim embora, sou de Campinas, então eu tava aqui em Campinas. E nesse momento o meu irmão não desistiu. Legal. Ele falou, cara, mas será? Ele consegue essa informação? Tem como saber se a pessoa que morreu, que foi adotado, se não tem documento? Ele nunca É, deu documento nenhum faz pra sentido. nós e tal. E aí eu deixei isso um pouquinho pra lá. Fui fazer outras coisas, viver outras coisas, né? E aí um dia ele falou, ó, vamos lá onde a avó nasceu e vamos ver se a gente encontra alguma informação. Nossa. Então eu saí daqui de Campinas e fui pro interior, do lado de São José do Rio Preto, numa cidade chamada Potirendaba. E lá a gente foi direto na delegacia de polícia civil, onde eles tinham o registro das pessoas. E cheguei lá, falei com o delegado falou, cara, aqui não tem mais documento nenhum. Mas tem um senhor que ele trabalhou a vida inteira aqui, ele é aposentado, vai lá na casa dele, ele tem alguns documentos velhos lá. Meu Deus. Aí fui lá na casa desse senhor, bati palma lá, e ele liberou pra mim, ele falou assim, é o seguinte, ó, lá no fundo tem um monte de papel, fica lá o tempo que vocês acharem necessários e vê o que vocês E acham. aí você foi procurar aleatório. Eu fui. E assim, Nossa. eu falei pra ele assim, ele tem um tesouro. É. E eu aconselhei ele fez inclusive a doação pro Museu do Imigrante de São Paulo depois. Que bacana. Porque ele tinha um tesouro lá. É muita história, muitas Muita. pessoas. E aí a gente procurei, eu não encontrei a pasta da família Redi. E ali constava que o meu avô vinha do Vêneto. Olha só. E eu falei, caramba, ele veio do Vêneto. Mas no Vêneto tem, sei lá, 3.000 cidades. E nem sei se é tudo isso, tá? 1.000 cidades mais ou menos. E aí eu falei, agora? Mas pelo menos eu tenho uma direção para Sim. poder encontrar essa informação e tudo. Uhum. E não tinha a informação que eu queria, mas a gente voltou assim, muito feliz. Mas não era a informação que te deram lá em São Paulo. Exato, eu voltei muito feliz. E uma amiga do meu irmão contratou uma outra empresa, muito legal, cara, amigo meu hoje. E ele falou: ah, vou procurar para você. O valor é de R$ 1.800. Já bem abaixo. E se eu encontrar o documento, mais 1.800. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Meu irmão insistiu e ok. 20 dias mais ou menos. Eu estava numa balada aqui em Campinas, 5 horas da manhã. O cara me ligou. Nossa. E aí eu tava no banheiro, eu lembro, porque ficou muito marcado isso pra mim. Aí ele ligou pra mim e falou: Ô Lucas, tudo bem? Tudo. Encontrei seu documento, encontrei o seu avô. Aí eu falei: o quê? Eu encontrei o seu avô. E
isso me emociona muito, porque é muito forte. E eu, que era tido tudo um sonho que eu tinha jogado fora, e agora eu tava ali. Eu falei, meu Deus, cara, não acredito nisso. E aí começou a minha saga de novo, né? A segunda vez da saga. Sim. E procurar reunir todos os outros documentos, fazer retificação de documentos, planejar a viagem para poder ir para a Itália. Então planejei, me organizei todo. E aí veio mais eu e minha esposa e meu irmão para a Itália. Aí veio mais uma questão. A minha esposa ficou grávida Bem na época. nesse período. Aí eu falei, caramba, não é para eu ir. E nisso aí eu falei, dessa vez eu não vou desistir. Você fica e eu vou buscar algo melhor para nós. Uhum. E fui para Itália, né? E aí existem algumas formas de você fazer a cidadania italiana. Na época que eu fiz o meu processo, era ou você ia para a Itália e ficava na Itália durante um período para poder fazer o reconhecimento, ou você ficaria aqui no Não consulado. dava pra fazer tudo por aqui. Tem a opção de fazer pelo consulado. Porém, na Itália, demora um prazo médio de 6 meses. Na época demorava 6 meses, Uhum. né? E no consulado, 15 anos. Poxa, Então, você investe. sim. Vendi minhas coisas, fui fazer o que tinha que fazer. E eu não tinha intenção de contratar empresas para poder fazer. E no final, procurei, não achei lugar para poder alugar, porque é muito difícil alugar um imóvel na Itália. E contratei uma empresa para poder fazer o que a gente chama de consultoria ou assessoria, Uhum. onde a pessoa já tem uma casa, disponibiliza uma casa para você fazer esse processo. Me organizei inteiro para poder ir para a Itália e assim, é incrível. Eu estava um dia antes de pegar o avião. Conheci algumas pessoas e falou assim, Lucas, não vem. A mulher não tem espaço, não tem lugar para você ficar na casa dela. Ela vai mandar você para um hotel Nossa. e não tem o que você fazer. Eu falei, não, não pode ser, não pode ser. Cheio Eu de desafio. tá aqui, eu não consigo, não tem como dar para trás agora. Eu Sim. vou. E eu peguei o voo mais longo que eu fiz na minha vida. Eu saí do Brasil, fui para a Etiópia e da Etiópia fui para a Itália, com 12 horas de escala na Etiópia. E aí nesse tempo que você sai daqui do avião, na hora que eu cheguei na Etiópia lá, foi a minha primeira viagem internacional. Então quando eu cheguei lá na Etiópia, eu fui procurar na internet algumas outras soluções. E eu encontrei, foi assim, na hora. Eu atualizei meu Facebook, tinha uma pessoa falando assim, ó, eu e meu irmão terminamos nossa cidadania aqui, eu tô passando na casa. Nossa. E eu falei, pô, que ótimo. Falei com ele na hora e a gente conseguiu se acertar para mim poder ir para lá. E, por incrível que pareça, era na mesma região. E quando a gente chegou no aeroporto de Milão, liguei para a pessoa, né? Não falei nada para ela, claro. Ela falou, Lucas, eu não tenho espaço aqui agora para você. Você vai para um hotel e Era aí eu te igual ligo. falaram mesmo. Exatamente o que aconteceu. Então de lá eu já saí, fui para casa, dei a entrada no meu processo de cidadania. Enquanto isso ela estava falando comigo. Ó, você vai precisar ficar mais uma semana. E eu já estava andando com as Sim. coisas. E aí, deu um mês depois, aí eu acabei falando pra ela, ó, é inadmissível isso, você vai pagar o hotel? Não, não, o hotel não, é por sua conta. Meu Deus. E isso que a gente já tinha antecipado dinheiro pra ela e tudo isso, né? E, e aí que me bateu uma questão. Será que isso acontece só comigo? Não. E a frustração me trouxe a oportunidade. A minha ideia nunca foi ir para a Itália para poder trabalhar com cidadania italiana. Eu sou formado em marketing, publicidade, propaganda, então eu fui para poder trabalhar com isso. Esse era meu foco. E empreender, de uma forma geral. Queria entender e empreender para poder construir algo melhor, né? E como que eu comecei nisso, né? Pessoas, o desgaste de contratar Você pegou pessoas, sua você não. dificuldade pra ajudar as pessoas, né? Exato. E o meu início foi assim: eu era mais um brasileiro que não tinha nada para fazer na Itália, porque eu não poderia de fato trabalhar durante o período que eu estivesse lá. E eu falei, cara, e agora? Eu quero conhecer a Itália, mas eu tenho a minha reserva, mas não posso gastar minha reserva. Você não sabia o quanto Quanto, de tempo, né? exato, quanto tempo que eu iria ficar ali? E aí eu comecei a publicar em alguns grupos no Facebook e falou, ó, pessoal, tô aqui na Itália,
quem quiser buscar documento, tiver informação, paga para mim o ônibus ou o trem, eu vou até a cidade para poder buscar. Legal. E eu conheci a Itália quase inteira Fazendo isso. fazendo isso. Que bacana. De graça. Porque esse que era o ponto legal, né? Porque ela falava assim, ó, esse aqui é no Vêneto. Aí eu pegava, ó, vai ficar 5 euros a passagem de trem, paga uma pizza lá pra mim, que custa mais Você não 2,50. cobrava? Não, zero, não cobrava nada. Porque eu queria viajar de graça. Você queria conhecer a cidade? Aí isso começou a se tornar algo repetitivo. Eu não ficava mais em casa, eu só tava viajando. Então, fui para Veneza para buscar documento, fui para o Vêneto, fui próximo da Áustria, próximo de Roma, Nápoles, fui viajando a Itália Viajou inteira. tudo. E foi uma experiência incrível. E aí isso acabou se tornando um negócio. Eu nunca parei de fazer isso, né? E aí ele vai ramificando. E até hoje você continua fazendo. Continuo fazendo isso. Sempre que eu vou para a Itália e eu tenho a oportunidade, eu gosto muito de pegar meu carro e ir para os lugares. Para poder buscar, conhecer, bater de frente com o italiano, porque é difícil, não é Imagino. fácil, né? E, assim, a minha vida, isso foi algo que eu fiz enquanto eu estava na Itália. Depois eu acabei mudando para outros países Uhum. e me caí em Londres, né? Fui morar em Londres, trabalhei lá em uma pizzaria e trabalhei também no consulado italiano, que foi algo muito legal para mim. Eu não era funcionário do consulado, mas eu trabalhava por uma empresa de intérprete. Eu ia lá só para ser intérprete. Olha só. E aí ali eu conheci muita gente que sofreu o que eu sofri. Golpes e golpes e golpes É e golpes e difícil, né? golpes. E era muito difícil. Eu falei, cara, eu vou montar algo que Ajudar a galera, né? eu vou ajudar. Claro que eu não posso falar que eu fiz isso porque eu sou bom e algo assim, né? Eu gostava de fazer, mas eu gosto de dinheiro também. Sim. E a sua experiência é ajudar muita gente, né? Muito, porque eu aprendi dos dois lados. Eu aprendi a visão do brasileiro querendo reconhecer a cidadania italiana e do italiano vendo o brasileiro indo pra lá pra reconhecer a cidadania. E aí você ficou lá quanto tempo pra dar certo? Então, eu fiquei no consulado, eu trabalhei 6 meses praticamente. E aí, como eu fazia? Eu morava muito longe do consulado. Então, era 2 horas para poder ir da minha casa até o consulado e 2 horas Nossa. para voltar. E o ônibus era meu escritório. Eu abri meu notebook e buscava documento, e conversava com as pessoas, fazia videochamada, reunião. Nossa. Era 2 horas muito bem aproveitadas. Então eu ia para lá, depois, então, assim, para Somos Italianos em si, eram 4 horas que eu trabalhava por dia ali, fora quando eu chegava em casa e fazia as outras coisas, né? E ali nasceu o meu filho, nasceu a minha empresa, que hoje eu tenho muito orgulho. E hoje ela está tanto lá quanto aqui no Brasil. A gente tem um escritório que fica aqui em Campinas. Uhum. O primeiro escritório foi em Londres. Hoje eu moro em Newcastle, que é na divisa com a Escócia. Então, nosso escritório é lá. Eu tenho um escritório em Torino, na Itália, e um escritório aqui no Brasil. Então são 3 3 no total. escritórios. Legal. Isso. Somos praticamente 25 pessoas que trabalham na uma equipe. galera. Sim, somos uma equipe muito grande. E, assim, trabalhar com sonho não é fácil. Não. É uma responsabilidade muito grande. E crescer também não é fácil. Sim. Porque o público chegava muito, era só eu, depois entrou minha esposa, e aí Sua começou a esposa precisar hoje de mais trabalha gente. com você ainda? Ela trabalha com a Que gente. legal. E chegou um ponto que eu precisava muito de alguém responsável no Brasil. Porque a gente, como eu falei, a gente trabalha com sonho. E quando você trabalha com sonho, é muito difícil. Você vivenciou na pele, né, esse sonho? Exato. E foi quando eu chamei minha irmã. Ela já tinha uma vida aqui estável, Aham. tranquila aqui no Brasil. E eu falei, Carol, é o seguinte, Preciso de você. eu preciso de você. Eu preciso de você para fazer esse negócio acontecer comigo, né? Ele já acontece, mas eu preciso de alguém para administrar para a gente poder crescer. No Brasil acaba sendo forte, né, o negócio em si. Sim, 95% do nosso público Muita está aqui, gente tem vontade. Sim. né? Dos nossos clientes. Hoje a gente não tem braço de jeito nenhum para atender 1% dos descendentes de italianos que vivem no Brasil. Bastante gente. E Então, aí, não tem Carol, como. quando ele jogou essa bola pra você, como que foi? Sim, eu falava pra ele, me contrata, vai dar certo. Ela já? Mas foi assim, Você tá há 8 anos também. não, eu tô há 3 anos e meio.
4 Já anos, tem um mais ou menos. tempinho. Isso. Aí a gente começou, eu comecei a trabalhar em home office, aí a demanda foi aumentando também. E há 1 ano e meio nós alugamos o nosso escritório aqui. Hoje a nossa equipe está com mais de 10 pessoas aqui no Uau, Brasil. que legal. E eu me apaixonei. Então eu falo assim, eu me encontrei. Eu falo que é um universo completamente diferente. Então, assim, eu nunca imaginava o quão maravilhoso é trabalhar com um sonho, ajudar as pessoas. Então, a nossa conquista, claro, existe o lado financeiro, mas é ver as pessoas. Carol, eu tô aqui em tal país, tô Não tem ilegal, preço, preciso né? da ajuda, não tem preço. E É tem gente que tá conversa. ilegal lá que pede ajuda de vocês aqui. Sim, exato. Nós atendemos hoje É clientes que que. muita gente acaba indo, né, e deixando pra resolver tudo lá. Exato. E assim, pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram no Japão, a gente atende brasileiro do mundo todo. Então, sempre vem nos procurar por a questão de ajuda mesmo, isso é muito legal. Então, a gente poder ajudar dessa forma e falar para a pessoa: olha, você tem opção, você pode se legalizar, aproveitar as oportunidades, todos os benefícios da cidadania italiana, não só dentro da Itália, mas no Brasil, perdão, Sim. é um dos passaportes mais poderosos do mundo. Então, abre as portas para o mundo. Eu costumo falar E a isso, é bem Somos legal. Italianos, ela faz tudo. Sim, tudo relacionado à cidadania Tudo. Eu italiana. preciso descobrir se eu consigo. Procuro vocês. Exato, a gente faz tudo. Ah, como muitas pessoas têm dúvidas, hoje a Uhum. cidadania italiana, ela é um direito adquirido por sangue, né, e ela não tem limite de geração. Nossa, e eu descobri que se meu marido tem um avô eu não posso ser, né? Mas eu casei, e mesmo assim, como assim? Eu não posso. É que assim, você pode, mas é um modelo diferente. Exato. Porque nós, que somos descendentes de italianos, a gente nasce italiano. Você, como cônjuge, Então, você pode fazer a sua solicitação de cidadania italiana, mas você não vai ser reconhecida. Você vai ser naturalizada italiana. E para isso tem algumas regras. E uma das regras é você precisa falar italiano. aí é um É, problema, hein? para nós, até agora, né, hoje, nesse momento, não é obrigatório falar italiano para ser reconhecido, porque a gente é descendente de sangue. Que legal. E é muito legal mesmo. Sua esposa precisou. Ela precisou fazer a prova para poder fazer. Inclusive, ela não fez ainda. Mas Ela vai aí tem que fazer. falar fluente. A prova é do nível B1, então assim, Intermediário, né, ela é digamos assim. intermediário. Não é uma prova difícil, mas também não é uma prova fácil. É legal a galera saber, porque muita gente, igual a mim, acreditava. Eu acreditava, meu esposo tem, então eu também tenho. E não funciona assim, né? Não funciona assim. Então, o B1, ele é um nível intermediário. A grande vantagem pro brasileiro em si, o italiano também ele vem do latim. Então, tem muitas coisas que é fácil não, que é parecidas. Sim. E isso facilita muito. Uhum. É diferente se você fosse falar um alemão, por exemplo, um japonês. É. Aí o bicho pega. Mas o italiano também é chatinho, né? Mas assim, nós temos indicações, nós temos escolas parceiras que inclusive Isso é aplicam legal. prova aqui em Campinas, para a região Isso e é tudo bacana. mais. Então a gente tem todos os passos, o preparo. preparo. Nossa, você tem um curso durante 12 meses, você vai se vai por esse preparar para a caminho. prova. Exato. Uhum. O curso preparatório para a prova. E isso é muito legal e facilita muito. Né? Então a pessoa já vai chegar na prova já direcionado, Sim. assim. É bem legal e é possível. Não é fácil, mas é possível, Uhum. exato. E tem esses cursos que são exclusivos para isso. Eles Sim. fazem um curso preparatório para B1. Justamente pra isso, É sim. igual fazer um curso para vestibular, para Legal. fazer Faz vestibular. simulados e Exato. tudo mais. E tá tendo uma nova lei, né? Entrou agora, na verdade, no dia 5 de outubro de 2024, mais Muda uma muito, vez, né? um projeto de lei, né, onde eles sempre tentam limitar, né, a cidadania a seu bisavô, começar pelo bisavô, na verdade, porque hoje a gente faz pelo tetravô, trisavô, não tem limite a geração, Agora desde vai que a gente começar. comprove através das certidões. Não foi aprovado ainda, tá? Nem foi para votação, é um projeto de lei onde eles tentam limitar as gerações. Então, o projeto que eles propõem é que a partir do bisavô, então você tem o direito à cidadania. Sim. Comprovando e tudo mais, né? O bisavô nascido na Itália. Se Isso. for bisavô ou avô nascido no exterior, já não teria o direito. Ah, tá. Mas assim, todos os anos, Aline, existe um projeto tentando mudar a cidadania italiana, tá? Eu imagino. E nunca avança, a gente sempre fica apavorado, as pessoas ficam preocupadas, mas nós acreditamos que um dia vai sim ter essa alteração, porque se a gente for comparar as outras cidadanias,
na Europa já tem um limite, Sim. né? Então, assim, as pessoas que têm a descendência, é o momento de tirar, de deixar a herança para a família e tudo mais. Não que isso vai acontecer agora, mas procure uma empresa que seja especializada para poder te orientar, porque talvez isso mude. Não está Sim. na nossa. Eles que decidem, né? A gente não decide sobre isso. Mas existe essa possibilidade, Legal. né? No congresso deles lá, então, tentando mudar sim. E muita gente tem vontade, assim, de sair do Brasil e fala assim: será que eu tenho a cidadania? Será que eu consigo? E aí é só procurar vocês, então, que aí vocês fazem toda essa busca para ela. Exatamente. Nós Mesmo, por fazemos. exemplo, igual eu falei, eu acho que eu não tenho avós, bisavós, mas será que eu não tenho? Exato, como o Lucas falou, são 30 milhões de descendentes italianos no Brasil. Então, a possibilidade de você ser descendente é muito grande, né? E como hoje não tem limite da geração, então nós vamos puxando todas as certidões, fazendo a pesquisa genealógica, Uhum. até te falar, Aline, sim, você tem, ou não, Ou não tem. não localizamos, mas Legal. existe essa possibilidade Então, sim. quem estiver assistindo a gente, tiver curiosidade, procura vocês e Exato, Exato. vocês fazem essa busca para fazemos. elas. Sim. Exatamente. Ai, bem legal. São E a busca, ela dura um tempo? Como que funciona? Depende, porque assim, nós temos pesquisas, por exemplo, nós temos família que ficaram 2 anos buscando uma certidão italiana, e em uma semana nossa equipe de pesquisa da Itália encontrou. Que legal. E nós temos pesquisas que já estão há quase 1 ano e ainda nós não encontramos. Então, assim, é tudo muito relativo, né? Então, mas assim, nossa equipe de pesquisa é extremamente Não tem um competente, prazo, não né? tem um prazo. Mas a média que nós colocamos é de 3 a 6 meses, mais ou menos. Sendo que pode ser bem antes esse Sim. documento ser localizado. porque o que que acontece? A gente tem 32 possibilidades para poder ter um descendente de italiano na família. Porque Bastante. a hora que você vai abrindo sua árvore genealógica, como não existe um limite de geração, então ele é muito extenso, Sim. né? Então, tanto por parte de pai como parte de mãe, ele teve um pai e uma mãe, e tanto pai e mãe deles podem ser descendentes, e essa árvore vai crescendo, É. tá? E aí não é questão só de você localizar. Então, eu achei, por exemplo, o caso que eu contei do meu bisavô, que era de Treviso, né? Na região de Sim. Treviso, do Vêneto. E a Itália passou por 2 guerras mundiais. Então, muita coisa lá foi perdida. Então, às vezes a gente encontra certidões, eu falo assim, poxa, eu encontrei, ele é dessa cidade. Quando eu peço para o cartório, que a gente chama de comune na Itália, ou para a igreja, eles falam, E as igrejas têm infelizmente, bastante também, né? tem sim. Infelizmente, esses arquivos foram destruídos durante a guerra, e aí ali a gente encontra um problema. Então, são algumas validações que precisam ser feitas até você ter certeza que você é descendente de italiano e que você tem a documentação própria para isso. Não é falar, meu avô era italiano e Tem ok. que provar. Porque existe a lei e existe as regras. Então, você tem que respeitar a lei e respeitar as regras. Então, a gente faz tudo isso. Então, às vezes a pessoa chega muito feliz e a gente fala, Nossa. putz, E já não aconteceu de vai. alguém tentar ter certeza e não. Já aconteceu, aí o que a gente Ai. faz? Vamos para o outro lado da família. Uhum. Então, ó, você tinha esse lado aqui que era do seu avô, por exemplo, mas a sua avó também é descendente italiana. Vamos tentar por aqui. E a gente vai tentar Ah, sim. encontrar uma solução, Legal. tá? Às vezes a gente não tem a solução, mas a gente faz o máximo para poder conseguir. E tem a questão da CNN, né, a certidão negativa de naturalização também. E assim, nós somos italianos, a gente tem a certeza. A gente só inicia um processo de cidadania, seja ele a opção que a pessoa escolha, quando a gente tem certeza do direito que ele tem à cidadania italiana. Sim. Tá? Então, assim, olha, porque é aquilo, é um investimento que a pessoa está investindo recurso e tudo mais, são sonhos que a gente está lidando. Então, a gente só fecha um contrato com a certeza do seu reconhecimento. Você pode sim ser reconhecido, nós temos essa possibilidade, né? Por quê? Antigamente não existia essa questão de dupla cidadania, que é o que nós Sim. temos hoje. Se a pessoa se tornava brasileiro, ele deixava de ser italiano. A partir daquele momento, não existe mais descendência italiana. Então, são checagens que nós fazemos. Ó, encontrou documento, vamos fazer a CNN, que é a certidão negativa de naturalização. Inclusive, tem que ser enviada no processo junto, comprovando que ele não se tornou brasileiro. Então, tudo isso a gente tem que fazer essa checagem antes de seguir com qualquer processo. É bem complexo, mas no final. É complexo. Sim, E aí, por exemplo, eu tenho. Os meus filhos também, ok. sim. Só o cônjuge que não. Tem que fazer a naturalização depois. Exato. Entendi. E assim, são filhos. O filho menor de idade, ele já tem direito automático. Então já sai junto com você, como Ah, que legal. reconhecido. Se é você e você tem um filho maior de idade, o seu filho maior de idade tem que entrar com processo individual. Não consegue você fazer o reconhecimento do seu filho maior. Então, assim,
Tanto que tem Tem todo um pessoas que processo faz novamente. exatamente. Mas aí o processo encurta, né, porque eu já tenho toda a bagagem ou não? Pelo fato de você já saber onde tá todos esses É, documentos, já já encurta encurta Facilita, muito, sim. muito, muito. E tem um limite de geração? Como que funciona? Não tem Não limite, tem por limite de enquanto geração. não, Por né? enquanto enquanto a lei assim, permanece, a lei de 1992, sim, assim, não tem limite de geração, então a gente precisa só comprovar através dos documentos. Então todas as certidões de nascimento, casamento, óbito, muitas vezes, É, das pessoas que são em linha reta, então a gente sempre trabalha com a linha reta do italiano. bacana. Isso. E aí tem, como eu falei, né? Tem as leis que envolvem o processo de Sim. É cidadania as mais italiana. complicadas, né? Exato. Uma delas, assim, não existe um limite de geração, né? Porém, o italiano que nasceu em 1840, por exemplo, eu preciso ter uma certidão de óbito dele, que ele faleceu depois que a Itália se tornou Itália, Ah, tem isso tá? Que também. foi isso, em 1862, se eu não me engano. Então ele pode ter nascido antes, mas se ele morreu antes também, ele não tem essa possibilidade. O Hum, caso mais antigo que a gente tem, a pessoa nasceu em 1798 uau. E aí? e ele faleceu depois de 1862. Ai, Então, é o processo que segue normalmente. Se ele tivesse nascido antes, não. E, nossa. e a Itália tem isso. Tem uma outra coisa que é bem legal, bem legal e contraditória. A Itália, ela até 1948, ela era considerada um reino de homens. Isso quer dizer que uma mulher italiana que se casava com um estrangeiro, ele não tinha o direito de passar a cidadania italiana para frente. Nossa. Então, por isso que a gente tem dois tipos de cidadania. A gente tem a cidadania administrativa, que a gente chama de cidadania paterna, e a cidadania italiana materna. E a diferença das duas. Para a cidadania paterna, você vai entrar administrativamente para poder reconhecer a sua cidadania italiana. Acaba sendo mais fácil? Ele tem várias opções de você fazer. Então, você pode fazer pelo consulado, você pode ir Hum, diretamente para a Itália e fazer o processo lá. Quando tem uma mulher na linha de descendência, você vai brigar pelo seu direito. Então, a gente fala que a gente briga pelo direito das mulheres. que legal. Porque não tem como, pela lei, ele fala assim, se a sua avó nasceu antes de 1948 e teve filho antes de 1948, ele não tem a possibilidade de fazer cidadania italiana porque Olha ele só. perdeu o direito. Inclusive na nossa família, né? O meu pai e o meu segundo, o irmão dele, um tio, tem o direito de via administrativa. As minhas tias, que nasceram antes de 1948, que veio da minha avó, eles não têm o direito. Então, dentro da Você mesma chegou a fazer? família, Eu estou no processo judicial e nesse processo nós temos as 2 linhas, então nós seguimos para os 2. Hum, Isso. Aí a gente tá finalizando também o nosso processo de reconhecimento, mas aí a gente consegue na cidadania judicial, a gente defende tanto a parte administrativa, a paterna e a materna. Dá exato. para colocar nossa. os 2. Isso. Então, assim, hoje a Somos Italianos, que é um grupo de empresas hoje, Uhum. né? Na parte de cidadania italiana, a gente trabalha 100% das possibilidades de reconhecimento de cidadania italiana por descendência. E a gente é uma consultoria consular. Então, a gente atende aonde tem um consulado italiano no mundo, a gente consegue Que atender. legal. Então, a gente cresceu muito nesse sentido, né? De atender o consulado, de interpretar o que a pessoa está precisando. Lidar com essa burocracia, ela é difícil. Eu imagino. E você entra no site dos consulados, eles passam uma informação para você e depois eles têm a própria informação pessoal. E o processo, O né, é processo como um cansativo. todo. E lidar com sonhos, né? As pessoas ficam ansiosas ali, Exato, esperando. Exato. exato, exato. E tem muitas pessoas que desistem, Sério? porque nossa, não vai, não vai, não vai, e fica parada. E tem gente que ali no momento que desiste é a hora que tava dando certo, né? Exato. E assim, e tem vários momentos que você pode desistir, Sim. porque ele é difícil. Você desistiu, né? Exato, Várias vezes e deu tão certo. várias vezes. E funcionou. Uhum. E por quê? O processo ele é burocrático. Sim. E sempre quando a gente depende de terceiros, ele é pior, porque É. sai fora da nossa mão, Sim. né? É a mesma coisa você andar de um avião. A partir do momento que você senta É. naquela poltrona, você só vai esperar que você vai chegar do outro lado. Confiar e. E quando você entrega uma documentação para um comune, entrega uma documentação para um consulado,
você espera que ele interprete aquilo como você interpretou. Sim. Só que existe essa questão de você, mudança de nome, que isso é algo que acontece muito, né? Imagina só, as pessoas vinham da Itália, naquela época de imigração 1880, 1890. Então eles chegavam aqui, era uma pessoa que falava, um italiano que falava italiano, ia conversar com um brasileiro que fala português. Ele fala, como que você chama? Aí ele vai falar italiano para ele, fala, eu sou Giovanni É. Redi. Aí a pessoa vai lá, Giovanni, João? Isso. Não entende, né? Aí ele escreve o que ele entende. E a gente encontra muitos Nossa. erros. Tem alguns abrasileiramento, outros que são erros. E as pessoas, a gente precisa primeiro corrigir isso para poder entregar. Quando uma pessoa na Itália lê esse documento, ele fala, pô, mas como que essa pessoa virou essa pessoa? É. E aí entra a parte complexa, né? Porque você sozinho, você consegue fazer o processo. O processo de reconhecimento de cidadania italiana, qualquer pessoa não precisa de ajuda de ninguém para ir lá e fazer. E eu não forço ninguém a fazer o serviço comigo ou com alguém, né? Como eu falei, é um Mas sonho. encurta, né? Eu não encurto, mas eu mostro o caminho. Então a Não, digo pra pessoa ela, né? Imagina ela procurar sozinha tudo. é difícil, Sim, né? É muito difícil. E outra, lidar lá com o italiano também é difícil. Eu imagino. A hora que chega lá e vai falar buongiorno. Buongiorno per quê? Por que que é um bom dia pra você? Você vai me dar mais documento pra mim analisar? E aí? Então eles Eles são são assim. frios mesmo? São, mas é o jeito deles. Sim. Depois que você É que a gente é conversa e mais tá ali. caliente, né? Mas Exato, o brasileiro é brasileiro, né? sorridente, Brasileiro né? não pode ver ninguém que tá ali, né? Abraçando. Exato. E o italiano, ele é legal, assim, no primeiro contato ele é sério. Depois que você forma uma amizade, ele se torna tão pegajoso Sério? e vem na sua casa Nossa, eu não e... acredito. É, Eu achei que ele era secão, assim, não, sempre. não. A hora que você faz uma amizade com eles é muito legal. Ele Ele fica... é desconfiado de começo. Sim, é natural. Sim. Vai chega uma pessoa ali... É, não te Eu, conhece, né? quando eu cheguei na Itália, eu achei que eu falava italiano. Aí eu descobri lá que eu não falava Sério. italiano. E eu sempre aconselho isso para todo mundo que vai embarcar, né? Você tem que, de fato, colocar o peito para frente e dar a cara. Falar, ó, eu vou lá e vou aprender, E a vou fazer dica que você acontecer. dá é melhor a pessoa estudar aqui antes de ir ou estudar lá? Muito melhor. Pelo menos Aqui, ter uma um base pouco. aqui. Ter uma base e depois ir para lá. Sim. Mesmo que não é a mesma coisa, mas, Mas você tem uma noção, né? exato, ajuda muito Uhum. a escola. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu morava em um prédio, né? Eu bati em todos os apartamentos. Me apresentei e falei, ó, quero ter amizade, quero conhecer Que você legal. e tudo. Vou tentar. Ah, E aí não imaginava que voltaria pra mim como um benefício isso, né? E no outro dia de manhã bateram na minha porta. Falou, ó, você foi na minha casa ontem, gostei muito da atitude que que você legal. teve, trouxe pão pra você, trouxe uma sacola de fruta, de Nossa, já me maçã e tal. conquistaria, ó. E aí eu falei, cara, que legal. E aí você começa a treinar seu italiano e começar a se envolver na cultura. Sim. Tem muitas pessoas que vão embora com imigração, assim, pensam em viver fora e vão embora. E elas ficam tão fechadas, e eles ficam 5 anos na Itália e não aprendem a falar italiano. Ele vai fazer amizade com brasileiro, É, aí não dá. vai fazer amizade com português. E não que é errado isso. É Sim. legal a gente ter a própria cultura e conversar Uhum. com eles É também. gostoso, né? Mas é muito importante, antes disso, você aprender a cultura de lá. É. Se a sua ideia for morar lá. Focar, né, naquilo. Exato. A gente trabalha, como eu sempre repito, a gente trabalha com sonhos. E a gente trabalha com todos os processos de cidadania italiana. Uhum. Pela via administrativa, então diretamente no consulado, a gente auxilia para quem quer vir fazer a cidadania aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. A pessoa que fala, poxa, não tô com tempo, eu quero ir para a Itália para poder fazer meu passaporte o mais rápido possível. A gente tem casas na Itália, a gente organiza a vida dele na Itália para ele fazer esse processo Que lá. legal, ele tem um tudo. Exato. E também a parte judicial. Se a pessoa fala, ó, eu não quero esperar tanto tempo no Brasil para poder fazer o reconhecimento, 10 anos, 15 anos, 8 É anos, muito tempo. não posso e não tenho capital para poder ir para a Itália e disponibilizar de tempo para ficar 6 meses na Itália ou o tempo que for necessário até lá, porque não existe uma garantia de tempo. Aham. Pode ser que ela fica 15 dias, pode ser que ela fica 6 meses, 8 meses ou mais.
E aí tem a via da judicial, que você entra com um processo na Itália contra o tempo que o consulado leva para poder fazer o seu reconhecimento. Que existe uma lei da cidadania italiana, né, aonde a partir do momento que você demonstra interesse em fazer o seu reconhecimento, você tem um prazo de 36 meses para poder ser reconhecido. Hoje, se você entra no site do Consulado de São Paulo, por exemplo, eles estão chamando as pessoas de 2016. Meu Deus. E aí, depois que eles te chamam, aí tem mais 2, 3 anos para frente ainda para poder reconhecer a sua Por cidadania. quê? Você sabe me dizer por que essa demora? A quantidade de descendentes. Muita gente. Muita gente. Então, a gente consegue hoje mover uma ação contra o Uhum. consulado. Não é contra o consulado, mas contra o tempo do consulado, Sim. tá? E vai variar muito de qual região da Itália que é o antepassado para esse processo. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 2, 3 anos. Mas já é menos do que Já é 15, menos. né? Então, existem essas 3 possibilidades. E a gente atende todas as áreas. Legal. E temos muita experiência com isso. E muitos sonhos que a gente já ajudou a realizar esses sonhos, E né? muita dica, hein, galera? Quem quer, ó, pra Itália, é o momento, é a empresa. E Exato. quais são os desafios que vocês falam assim, nossa, a empresa, esse foi o maior desafio que a gente teve até hoje? Eu acredito que, assim, algumas coisas não dependem de nós. Então, nosso desafio, eu falo que nós temos essa coisa do brasileiro, de ser imediatista, de querer as Muito. coisas e tudo mais. Então, assim, às vezes o Comune vai entregar a certidão pra gente em 1 semana. Às vezes Já aconteceu. já, em 2, 3 dias. Nossa. E existe a certidão italiana, o Uhum. documento mais importante do processo. E nós temos Comune que levam 6 meses para emitir uma certidão. Ah, liga na semana que vem, eu vou ver. Ah, eu não vou trabalhar hoje. Então, assim, eu acho que a gente aguardar isso. E, claro, explicar isso para os nossos clientes que são brasileiros, têm a pressa, Sim. tá? Em situações que às vezes eles precisam daquele Porque a documento. maioria, quando quer, ela já quer pra ir, né? Exato. Então, assim, esse eu acho que é o nosso maior desafio hoje, porque, assim, a nossa equipe é completamente eficiente, assim, tem muita expertise. Então, assim, nós deixamos tudo pronto para que a gente entregue. E Sim. algumas coisas que fogem da nossa alçada, às vezes, eu acho que esse é o ponto de mais dificuldade. Mas, assim, como o Lucas estava falando, Uhum. essa opção de cidadania é feita do Brasil. Então, assim, hoje nós tiramos a cidadania italiana sem você sair da sua casa. Então, você Fantástico. da sua casa, não precisa sair para ir no cartório, a gente faz tudo de forma virtual. E o mais legal é que, assim, além de ter, né, os benefícios da cidadania italiana, você consegue unir a família. Hoje nós temos processos com mais de 10 pessoas. Olha que Pessoas da legal. família que nem se conheciam e passam a se conhecer de ramificações diversas Fantástico. por conta da cidadania. Então, assim, é uma viagem no tempo. Eu falo, você conhece a sua história, de onde você veio. Porque eu não sei quem são meus tataravós. Não Exato. faço ideia. Exato. E com certeza tem parentes que você nem imagina, Não. assim como aconteceu com a gente Sim. também. Então, assim, você acaba unindo as famílias É. e também dividindo o investimento, porque você está fazendo um único processo. Então, se você entra sozinho, o investimento é um pouco maior. Se você compartilha isso com as pessoas, o investimento é menor para cada requerente e todo mundo se beneficia daquele mesmo processo. Então, é bem legal Nossa, por conta imagino. disso. E falando sobre isso, né? É uma coisa que é muito, muito legal. Eu aconselho para todos os clientes. Quando você embarca na sua vida, você olha para o seu passado e é muito legal saber de onde você veio. A primeira viagem que eu fiz dentro da Itália, eu fui lá na cidade onde nasceu o meu antepassado italiano. Fui lá na igreja onde ele foi batizado. Que legal. E ele nasceu em 1892. Nossa. E tá lá, no mesmo lugar, é o mesmo jeito. A Itália tem isso, né? Essa questão histórica. Sim, É tem muito bastante, né? preservado, sim. E uma das coisas mais importantes que eu fiz, eu tive a oportunidade de levar meus pais para conhecer isso. Então eu falei, pai, ó, foi daqui que você veio. Que legal. E a bem igreja, legal. assim, é muito emocionante, muito legal. E o desafio, né, que a gente tem. E a gente tem muita história para contar de clientes que foram para a Itália e tudo. Hoje eu falo, eu tenho muito orgulho disso. Nós somos italianos, ela não é a maior empresa de cidadania italiana, mas nós somos os melhores. Com certeza. Então, hoje, a pessoa que vem e faz esse processo, a gente trata como se fosse um membro da família. Que, poxa, é esse documento que a gente precisa e a gente faz 100% dentro da regra, 100% dentro da lei. Todos os serviços que a gente faz. Porque todo mundo busca facilidade, busca processos encurtados. E quando a pessoa fala assim, eu vou para uma empresa, mas ela garantiu para mim que fica pronta em 3 meses minha cidadania.
Não dá pra garantir, né? Garante pra mim que eu fecho com você. Eu falo, ó, infelizmente eu não vou te atender, porque não depende de mim. Sim. É Mas eu vou te processo. mostrar o caminho pra você estar Uhum. ali e participar disso. E a gente tem muita e muita, muita história, assim, de pessoas que passaram por coisas, assim, surreais. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? É, eu teria ido antes. Isso eu teria feito. Porque eu acho que eu perdi tempo. Poderia ter ido muito antes. E seu irmão? Tá lá. Meu irmão tá lá. Ele mora Que lá. Ele legal. mora na Inglaterra também. Trabalha, tem uma pizzaria, trabalha com as coisas dele, assim. Ah, não tá com vocês. Não, ele não tá comigo. Que legal. Mas ele tem Mas a tá vida lá. dele. Sim, sim. Bacana. Que é Muito graças a legal. ele também que te impulsionou, né? Sim. Nós dois a gente É. foi junto. A gente se levou. Que aquela hora que você falou assim, ai, vou desistir. Aí ele falou, vamos tentar mais um Vamos de pouquinho, né? novo. Muito bacana. A gente passou por alguns perrengues juntos, Conta assim. pra gente um pouquinho da trajetória, de algum desafio que vocês falam assim, nossa, esse desafio foi. Então, Sempre tem alguma coisa que você fala assim, nossa, isso marcou. pra Nesses mim, 8 anos, né? exato. O que me marcou, assim, foi... Essa vez eu pensei em desistir quando eu tava procurando os documentos. E a segunda vez que eu pensei em desistir foi quando eu fui pra Itália, o que eu chamo pra... Eu morei na Holanda, então eu fui pra Holanda. E ali é o que eu chamo de escravidão moderna. Sério. Porque você trabalha, 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 trabalha. E teve uma noite que eu e meu irmão, a gente tava junto, trabalhava nisso, Uhum. então eu desci do ônibus, peguei o caminho pra chegar até em casa, tinha neve até o joelho, Nossa. e a gente tava vindo, eu tava andando pra casa e ele tava saindo da casa e vindo. A gente morava em casa no mesmo lugar, eu morava num campo de férias maravilhoso. Mas não para aquele momento que eu estava, porque eu tava lá pra trabalhar e não pras férias. Sim. E a gente se abraçou e chorou, 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 por uns 5 minutos. E aí eu fui pra casa e ele foi trabalhar, porque a gente vivia a mesma coisa. E ali eu falei, cara, eu preciso parar. E aquela noite pra mim foi a noite mais longa que eu já passei, porque eu ia vir embora, eu queria vir embora. E eu falei, não, não dá pra desistir. Vou tentar mais um Vou pouquinho. tentar mais uma vez. E Que legal. aí não desistir fez eu estar aqui hoje. O não desistir faz toda a diferença, né? Total, total. E você, Carol, tem algum desafio que você passou na empresa já, nesses quase 4 anos? Eu falo que é isso. Então, assim, o desafio que nós temos hoje é de mostrar para a pessoa a importância do processo. Que a cidadania italiana, Aline, ela não é um cacho de banana que você compra na feira. Não. Sabe? Vai muito além disso. E como as pessoas fazem isso, né? É o comércio da cidadania italiana. Não, é um processo, é história. Então, assim, é mostrar para as pessoas a importância que é isso e essas propostas milagrosas não existem. Então, assim, trabalhar dentro da lei, exatamente com o que precisa, é um desafio constante. Imagino. E provar para as pessoas isso, sabe? Ah, não, olha, contrata uma empresa séria, que é exatamente isso. Ah, mas não é. A pessoa tenta, às vezes, acredita na pessoa que inventa histórias, mas com certeza volta depois. Eu falo, fica tranquila. Eu falo para a equipe, essa pessoa vai voltar porque isso não existe. Então, assim, eu acho que o nosso desafio é realmente mostrar isso para as pessoas, sabe? O desafio que é um trabalho, não é um trabalho fácil e tudo mais, mas mostrar a importância disso. Claro que quem vem buscar eu falo que a concorrência, às vezes, né, fala esse tipo de coisa, mas é mostrar eu falo, mostra quão bom nós somos para as pessoas conhecerem o nosso Sim. trabalho, sabe? E é porque a conduta da empresa, a gente nunca fala mal de concorrente, nós vamos ganhar os nossos clientes falando quão bom nós somos, né? Então é Sim. isso. E o legal é que vocês estão aqui no Brasil e estão lá. Então, Exato. assim, a pessoa consegue ficar mais tranquila. Porque eu acredito, eu não procurei ainda saber sobre. Agora eu fiquei curiosa se eu tenho ou não, hein? Mas eu acho que eu confiaria mais numa empresa que tá aqui e tá lá também. Então, assim, ela Exato. tem a conexão de me ajudar melhor. Então, eu acho que. Sim. Tem uma história que é bem legal, vou contar rapidinho aqui. Conta pra gente. Ele se tornou um cliente, mas ele fechou um serviço com uma outra pessoa. E tem a possibilidade na Itália, a gente não aconselha, mas existe a possibilidade de você reaproveitar documentos. Então, por exemplo, eu fui para a Itália, fiz a minha cidadania italiana. A Carol, se ela fosse para lá, ela teria a possibilidade de utilizar os documentos que eu fiz. Sim. Isso diminui seu investimento, mas, porém, depende de muita coisa. A gente nunca aconselha. Porém, tem cliente que ainda precisa e vai lá e faz isso, tá? E aí teve um cliente, eu estava fazendo uma live com um youtuber no Reino Unido, e essa pessoa assistiu, estava assistindo o vídeo,
Jadson, o nome dele. Ele sempre tá nos acompanhando aí. Isso foi um pouco antes da pandemia. E eu tava fazendo essa live ali, conversando, falando da minha história, falando como a gente ajuda as pessoas, né? E ele começou a mandar mensagem pra mim. Lucas, me atende, me atende, me atende, me atende, me atende. E eu falei, caramba, cara chato. Porque já era de madrugada. Aí eu fui e Nossa. mandei pra ele mensagem, ele falou assim, você pode me atender? Eu preciso muito falar com você. E eu falei, tá bom. Fizemos uma videochamada, ele atendeu, a hora que eu atendi o telefone, ele começou a chorar. Nossa. Chorar, 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 chorar. Ele não conseguia falar, só chorava. Chorava, chorava, chorava. Ele parava, chorava, 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 chorava. E eu falei, calma, cara, deixa o celular aí, vai lá, pega um copo, come alguma coisa, eu não vou sair daqui. Vai lá e volta. Aí ele veio contar pra mim a história dele. Ele vendeu tudo que tinha aqui no Brasil, foi pra lá pra poder fazer o reconhecimento da cidadania italiana. A mulher falou assim: você pode utilizar a pasta do seu pai. O pai dele foi pra Itália fazer a cidadania em 2003, 2004, e ele estava lá em 2019 e mudou os processos de documentação. Então, Muda, né? a hora que ele falou pra mim, eu falei: não existe essa possibilidade de usar o mesmo documento, porque mudou a forma de legalizar documento, mudou tudo. E a mulher falou pra ele: pode vir que dá certo. Cobrou pra ele o valor que teria que cobrar dele e enrolou ele na Itália, porque talvez a falta de experiência dela também, é uma pessoa que chega ali, começa a trabalhar, e ela ligou pro Comune, o Comune falou: não é possível fazer o documento. Eu não posso mandar, esse daqui já tá com arquivo de histórico, não posso mandar mais. E ela enrolou ele ali. Uhum. 2 meses, 3 meses, a hora que chegou 3 meses, falou: Jadson, é o seguinte, não vai dar. Infelizmente não vai dar, o Comune não aceitou fazer, você vai ter que voltar pro Brasil. E fica ali clandestino enquanto isso, né? Exato. E eu não posso te devolver o dinheiro também, porque você ficou aqui durante todo o período. Poxa. E esse cara, nesse dia, antes de ver minha live, ele foi numa loja, material de construção, comprou uma corda e iria se enforcar. Meu Deus. E eu falei, cara, você tá louco? Não, Nossa, lógico que Lucas. não. Deixa eu entender primeiro. E aí, fui entender, falei, ó, não dá pra fazer. Você vai tomar esse tipo de atitude pra falar com a mulher também. Então, eu aconselhei ele a conversar com ela, pediu o dinheiro de volta. Se ela, como já era um documento muito antigo, ela tinha certeza que não poderia Ela receber sabia o que ele estava lá. fazendo, né? Então, para receber, ele tinha depositado para ela 5 mil euros, Nossa. se eu não me engano. E aí ela falou: ó, eu vou cobrar então um aluguel mínimo e devolveu para ele o valor de 4 mil euros. Mas para quem não ia receber nada, É, 4 já mil euros foi. já era muito bom. Eu falei: ó, a gente vai fazer um procedimento que é solicitar seu permesso de sojourno, que é o visto de permanência. Vem para cá. Uhum. Você vai precisar levantar toda a documentação. Eu não vou falar de dinheiro com você. O meu preço é esse. Eu vou te Uhum. cobrar em algum momento, você vai ter que me pagar. Sim. Mas vamos resolver seu problema primeiro. Buscamos todos os documentos. O pai dele entrou, ajudou a gente a pegar esses documentos aqui. Organizamos toda a parte de documentação dele. O processo dele demorou 2 meses. Ele ficou pronto. Ele mudou para o Reino Unido também, que era um projeto de vida dele ir para lá. Levou a família e ele foi na minha casa Que me legal. agradecer e me fez, claro, todo o pagamento, garantiu isso. Depois que ele começou a trabalhar lá no Reino Unido, ele me pagou. E esse tipo de história, é assim, me motiva muito. Faz valer a pena, né? Cada esforço que a gente fez, toda vez que eu não desisti, eu penso nele. Porque eu falo, caramba, cara, Mas é graças a você não desistir que você tá ajudando tanta gente. exatamente. E, como eu falei, eu faço isso por amor, claro, mas a gente faz isso porque Sim. é um reconhecimento que tem para poder fazer e é muito legal Não, e é mesmo. muito legal porque vocês são uma empresa muito séria e tem muita picaretagem, né? Muito, Muita gente muito. que. Exato. Então, assim, é muito mais fácil resolver com a verdade, né? Então, às vezes, a pessoa quer o caminho mais fácil, achando que vai Sim, conseguir. Então, a gente sempre. É isso. Então, se você falar. Problemas existem? Claro, em qualquer empresa existe, né? sim. Mas se nesse caso ela tivesse falado, olha, é Jadson, né? Jadson, se você fizer a pasta novamente, vai dar tudo certo. Mas a pessoa acaba, né, não resolvendo. Então a gente prefere sempre falar com a verdade. Olha, segue o que a gente está falando, nós temos experiências, vai dar E certo. ele confiou, né? Porque ele já tava Exato. derrotado, né, coitado? Sim, então assim, é muito gostoso. Então eu falo assim que a melhor parte do processo é isso. É gostoso, É, né? é, Realiza o sonho. sim. Isso, é muito bom, é muito É legal. muito bom. Eu vou agora passar para uma etapa 2 bem legal. Por quê? Porque o pessoal
conheceu a empresa de vocês, Somos Italianos, mas agora a gente vai fazer um trechinho para eles conhecerem um pouquinho vocês. O que que vocês acham? Legal, lá. vamos lá. Eu vou fazer pergunta e aí vocês respondem com uma frase, Tá bom? tá bom? Ela responde uma, eu respondi outra. É, eu vou perguntar e vocês respondem. Eu vou falar um sonho, aí cada um fala o sonho. Ok. Um sonho, Lucas. Conhecer o mundo. Já conhece bastante, né? Já, tô realizando. Tá realizando. E você, Carol? Olha, eu acho que também, assim, acho que eu falo que a nossa família tem isso, de os nossos pais foram assim, e nós temos isso de gostar de viajar, de conhecer culturas diferentes. Então é isso, dar uma vida sempre melhor para minha família e conhecer o mundo também, acho que é isso. Meu medo é? Eu não tenho medo. Eu não sei. Arrisca. Nenhum? Cara, não sei. Tô fazendo você pensar, hein? Então, é um pouco até egoísta, mas assim, eu não tenho. Hoje eu não tenho medo. Eu já tive muito. Mas hoje eu não tenho mais. E você, Carol? Eu falo que ficar, tipo, o meu medo é ficar impossibilitada de não conseguir cuidar da minha filha, por Sim. exemplo. Eu quero estar sempre aqui para ela. Sim. Então, acho que meu medo é faltar em algum momento ou de alguma forma para ela. Um defeito, Lucas? É Cara, tão não difícil dá. a gente falar da É gente. muito ruim falar da gente, é muito ruim. É, talvez o imediatismo. Imediatismo. Sim, querer as coisas muito rápido. E você, Carol? Eu acho que é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que a mulher tem já esse jeito, né? Ah, Eu Quer fazer tudo, né? nós queremos fazer tudo e então acho que é isso, acaba sendo acelerado, eu falo exigente demais comigo mesma muitas vezes, assim. Então acho que é isso, querer fazer tudo ao mesmo tempo e cada coisa tem seu tempo, né. Então é uma coisa que eu tô aprendendo ainda, assim, melhorei bastante, mas acho que é isso. Mas vocês, mulheres, conseguem. A É gente difícil, consegue, mas a gente dá conta. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. vocês não conseguem. Mas dá. a gente, né? Não dá. Eu falo, a Exato. minha esposa, ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E cuidar das crianças, cuidar do E trabalho, bem, fazer né? tudo. E 10 faz bem. coisas bem. Exato. Eu falo, cara, Ela não veio pro Brasil? dessa vez ela não Não? veio. Eu já falo pra ela, né? Se eu um dia na pele dela, eu já Já paro. desiste. Uma qualidade. Não desistir. Uma qualidade da Carol. Determinação. Legal. Um filme que marcou sua vida, tem algum? Eu gosto de filme de guerra, então pra mim, Resgate do Soldado Ryan pra mim é Legal. melhor. E você? Pra mim eu gosto muito do filme da Nike, a história atrás do logo. É bem legal. Não assisti, vou assistir. Assiste, muito bom. é muito bom. É. Um animal. Cachorro. Cachorro. E você? Também. Vocês têm? Eu não tenho, Não mais. Não? mas a gente já teve muitos. Um objeto. Celular. Ferramenta Celular. celular. A piada perde a graça quando? Ultrapassa os limites. Causa constrangimento. Quem é a Carolina Reis? É difícil, né, falar da gente, mas eu falo que alguém que batalha muito, corre atrás, não passa para ninguém, acredita em sonhos, faz de tudo pela família e Realiza muitos sonhos. realiza muitos sonhos, então é isso. E quem é o Lucas Oliveira? Guerreiro, pai, marido, empreendedor e um Mil cara e que não uma utilidades, desiste. né? É um cara que não desiste. O que significa Isabela pra você? Tudo. E você, Lucas? O que significa Letícia, Manoele, Lourenço e a Heloíse? Tudo. É minha vida, tá ali. É por eles, né? É por Sim. eles. O que significa Itália? Pra mim, a Itália é tudo também. Ela. No Brasil, eu sobrevivia. E a Itália me fez viver. Que legal. Então, pra mim, é tudo também. E você? Pra mim é realização profissional. Então, assim, eu me descobri trabalhando com a Itália e tudo que envolve. Então, foi onde eu me encontrei profissionalmente, assim.
e se apaixonar pela cultura e a forma com que eles vivem, mesmo não morando lá. Eu falo que muitas coisas do que eles vivem, porque assim, eles dão valores para outras coisas, né. Então, assim, o valor do almoço em família, o valor de parar para conversar, então não ficar nessa correria louca: "Não, amanhã eu vou desligar meu telefone hoje, amanhã eu Amanhã eu resolvo". resolvo. Exato. E um hábito que nós não temos, né, Não, a gente é sempre respondendo na hora, a gente não consegue parar. não. Então são coisas que eu quero trazer para a vida mesmo aqui no Brasil. Brasil pra você, Lucas? Minha antiga casa. É o país que eu nasci, que eu tenho orgulho e que, para mim, teria a possibilidade de ser o melhor país do mundo. Mas a gente vai ser difícil conseguir. Vai. E pra você, Carol? Minha casa, né. Então assim, é justamente isso, eu falo que a gente viaja, a gente conhece os outros lugares, mas a gente é gostoso voltar para A casa, gente né. volta pra A casa. gente volta para casa, então assim, seja numa viagem, Você o tem meu vontade de ir embora ou não? sim. Meu esposo já tem um pouquinho mais de medo, se por mim a gente já estaria na Itália já há bastante tempo. Uma frase que você vai levar pra sua vida. É, viva o momento, como se fosse o último. Eu sempre levo isso. Legal. Então, é importante viver o momento. E você? Eu acho que sonhe alto, é possível, sabe. Às vezes a gente entra numa rotina e esquece dos planejamentos, dos sonhos e tudo mais. Então é possível. Então assim, acho que é isso. Legal. Eu amei conhecer Ah, vocês. muito obrigada, nós também. Amamos conhecer vocês, amei entrevistar vocês. Eu espero que vocês tenham muito mais sucesso do que já têm. Realize muito mais sonhos. Vocês são incríveis. Obrigada, Ficou você faltando alguma também. coisa pra vocês falarem aqui? Acho que era isso. É importante as pessoas saber um pouco, né? A Somos Italianos hoje é um grupo. Então a gente, além de cuidar do sonho da cidadania italiana, de cuidar das pessoas que já são reconhecidos como cidadão italiano, porque não é só reconhecer, existe o pós-cidadania também, que tem todo esse o cuidado que você precisa ter para isso também. Dentro do grupo, a gente tem o aluguel na Itália, então a gente ajuda as pessoas a alugar imóveis na Itália. Nós temos um investimento na Itália, que para as pessoas, falei disso na semana passada aqui, que as pessoas veem, não vê a Itália como um bom lugar para investir e a gente está aqui para provar o contrário, Pra provar que dá né? sim, né? Então, conheça o investimento na Itália, que é muito legal também, tá? Então, dentro do grupo Somos E eu Italianos, assisti semana passada, tá incrível, hein? tá muito legal, Tá muito vale a legal. pena assistir. E eu acho que era isso. Falar sobre não só como a cidadania italiana, mas sim como o grupo que a gente o que a gente vem construindo, né? Como história, como a gente ajudou as pessoas em todas as vertentes. Sim, as pessoas entender, né, o quanto é possível. Porque muita gente desiste, igual você disse mesmo, desiste dos sonhos, né? E quando ela conhece vocês, ela Exato. vê que é capaz desde a cidadania até a locação lá, né? E ter todo o processo com vocês. Muito Sim. bacana. E assim, pensou em Itália, pensou no grupo Somos Italianos, assim, nós hoje atendemos de ponta a ponta todas as necessidades. Então pode contar com a gente desde a busca do documento do antenato italiano lá, até investir, locar imóveis na Itália, então a gente consegue, assim, atender todas as necessidades das pessoas que falam em Itália, pode contatar Somos Italianos que a gente vai conseguir resolver. Contratem, galera. Vamos colocar o arroba deles aqui. Vai ser incrível. Legal, Obrigada, muito legal. meninos. Foi um Obrigada, prazer Aline, conhecer prazer. vocês e mais um Sucesso Cast. Até mais. Obrigado, obrigado.